Foi? Foi. Boa noite, pessoal. Pode falar boa noite aí, fica de boa. Boa noite, gente! Para quem ainda não me conhece, que provavelmente é a grande maioria de vocês. Alguém aqui já fez o curso alguma vez, galera? Intensivo de outros anos? Dá um joinha aí se alguém já fez. Ó, não? Beleza. Vou apresentar aqui a ideia da nossa mentoria, igual eu estava falando com a galera aqui antes. Essa é uma coisa, como todas as mentorias vão ser, ser uma coisa descontraída, sabe? Uma coisa que vocês não se sintam pressionados, pelo contrário, que a gente ajude a carregar o fardo, né? A gente sabe que não é fácil. Eu sou uma das mentoras aqui do curso, sou coordenadora da equipe de mentores, dou a mentoria coletiva quanto individual para a galera do Enem, que é o que a gente está fazendo aqui agora. Esse estilo de mentoria a gente chama de mentoria coletiva, que geralmente eu apresento um tema, a gente chegou até a fazer, né, um cronograma, assim, do que a gente vai abordar no segundo semestre, e vocês vão se deparar com muitas coisas. Por exemplo, sou eu e um colega meu que a gente dá a mentoria coletiva. Aí a gente vai trabalhar temas tipo assim, prova do Enem. Quais estratégias usar, como fazer a prova do Enem mais rápido, onde saber como chutar, estudar o TRI, porque vocês têm que saber com o que vocês estão trabalhando, sabe? Não adianta saber só o conteúdo, você ser o Einstein dos conteúdos, mas não ter estratégia de prova nenhuma. Por quê? Principalmente o Enem é uma prova que vai te exigir expertise, sabe? Vai te exigir que você saiba como chutar, se for necessário chutar, por questões de tempo. Vai ser uma prova que vai ser necessário você saber qual questão você não pode passar, tipo, não pode pular, qual questão que você tem que acertar, que vai contribuir para o seu TRI, e qual questão que tudo bem pular por enquanto, depois eu volto nela, vamos fazer com mais calma, certo? Meu nome é Maria Eduarda, pode me chamar de Duda, de Dudinha, como vocês quiserem aqui no curso. Eu faço medicina, ganhei bolsa na PUC, passei em primeiro lugar, e também passei em medicina na Federal de Alfenas. Jojo, pode ser. João. Jojo, pode se apresentar. Então, gente, eu sou monitor do curso, meu nome é João, mas vocês podem me chamar de Jojo, todo mundo me chama de Jojo aqui no cursinho. Só deixando bem claro para vocês, isso que a gente está fazendo hoje não é uma monitoria, tá? É uma mentoria. A monitoria, normalmente a gente tira dúvida, faz exercícios, é uma coisa mais direcionada à resolução de prática mesmo da prova, e aí a gente vai bater um papinho ao longo do tempo de como que a gente vai fazer as nossas aulas. Mas hoje vai ser uma mentoria, quem vai brilhar de verdade é a Dudinha, né? Estou aqui para acompanhar e dar alguns palpites para melhorar um pouquinho alguma dos conceitos que vocês têm que ter na cabecinha de vocês para fazer essa prova enorme, né, gente? Enorme. Palpites esses são sempre muito bem-vindos. Então, pessoal, vou fazer algumas perguntas para vocês. É um prazer novamente estar aqui nessa mentoria mais que especial. E eu queria saber, levanta a mão, reage, manda pontinho no chat, se vocês quiserem. Se tem alguém do primeiro ano aqui, no ensino médio. Não? Segundo? Amanda, e a Amanda está no primeiro. Segundo tem? Terceiro? Terceiro vai ser uma chuva. Terceiro vai ser... Ah lá! Terceiro vai ser uma chuva. Beleza, galera. Tem alguém formado? Fechou. Então, a gente está trabalhando com o público mais mesmo, terceiro ano e formados. Fechou. Pessoal, alguém não sabe como é a prova do Enem, a estrutura de prova do Enem, que aí a gente passa nisso também. Ou todo mundo está ciente? 90 questões. Vou passar rapidamente por cima. O Enem ele é uma prova, hoje, que tem ingressos múltiplos. É a única prova do Brasil que provavelmente te dá acesso a todos os estados, a você ter chance em todos os estados. Então, você faz uma prova na sua cidade, às vezes, ou em cidades vizinhas, mas no início do ano que vem, né, em janeiro, você vai ter um local para você jogar suas notas. Esse local se chama Sisu, e aí o Sisu ele é para todo mundo. E aí você tem
blocos, categorias, que é, se você é de escola pública, você tem acesso às cotas. Então, você tem direito à cota só de escola pública, você tem acesso à cota de escola pública e de baixa renda. Então, a gente já falou de duas modalidades. Tem acesso à escola pública e racial, sem baixa renda, escola pública racial com baixa renda e ampla concorrência. 5 modalidades. São as principais, assim, não é lógico. Se você for indígena, quilombola, indígena não, perdão. Se você for quilombola, essas coisas, também tem uma modalidade só para você, beleza? Mas focando nessas 5 principais, que eu acho que é o que vai abranger a grande maioria daqui. Galera, para você comprovar que é baixa renda, você precisa mandar uma série de documentos, se for aprovado no processo seletivo. Então, SISU lá abriu, galera, que é medicina, nota de medicina do Enem para grupo B, né, que no caso L2, que é a galera de escola pública e baixa renda, vai ser mais ou menos 800, não, 800, vai ser mais ou menos uns 750 por aí. Medicina, pensando em medicina. Então, assim, você tem 755, você está aprovado. Não é o corte, porque o corte foi 750. Convenhamos, então tem uma pessoa atrás de você ainda, ou 2 ou 3. Você só vai saber isso quando sair a lista mesmo, mas é relevante. Você está lá dentro, você está brilhando. Vai chegar um e-mail para você. Esse e-mail vai te falar que você foi aprovado e tal. E aí é onde você tem que aprovar a sua documentação, né? Que aí ele vai te pedir uma série de documentação. Para a galera racial, mesma coisa, foi aprovado, teve nota, e eles vão te mandar um e-mail marcando uma reunião com vocês, que é tipo pelo Meet, mas não é pelo Meet, é um site oficial. E aí eles vão vão te avaliar, né, fenotipicamente, traços, cor de pele. Não é só cor de pele que conta, eles contam cabelo, contam traços fenotípicos mesmo, nariz, boca, tudo, e a fisionomia, beleza? Que é vivências. É isso, basicamente, por cima. Mais para frente, aqui no curso também, a gente proporciona o chamado plantão SISU. O que é o plantão SISU? É que eu, particularmente, vou estar acompanhando vocês durante toda essa jornada do SISU, entendeu? E aí, o SISU são 4 dias, né, geralmente, em que você vai ter acesso a notas de corte. Mas isso aí é problema para mais para frente. Vamos falar agora do Enem. O Enem é uma prova que ele vai ser dividido em 2 finais de semana, 2 domingos. E aí você vai, no primeiro final de semana, que é o dia 1, você vai fazer prova de linguagens, 45 questões de linguagens e 45 questões de humanas. Linguagens vai ser português, literatura, atualidades também um pouquinho, né, que eles diferenciam, até educação física e artes vai estar lá juntos, né, que eles chamam de linguagens e códigos. Vou beber uma água fria. E a redação, a temida redação. A redação, galera, ela é muito importante. Ela é, tipo, muito importante no Enem, porque é a única matéria que você pode ter certeza que você pode ganhar 1000 pontos. Porque, às vezes, o TRI de matemática ele pode ser alto, pode passar de 1000 pontos. Mas a grande maioria, estupidamente das vezes, ele não passa de 1000 pontos, ele fica mais ou menos entre os 970, 980, por aí, entendeu? Então, pensar sempre nisso. Redação e matemática são as 2 principais frentes do Enem, para qualquer curso. Agora, tem faculdades, né, que mais para frente, no SISU, elas te dão opção de cursos. E aí pode ser que seja para você, às vezes você quer fazer um direito na UFRJ, as faculdades do Rio geralmente dão peso. Então, direito na UFRJ, sua nota de humanas vai ser valorizada, sua nota da redação vai ser valorizada, mas para a maioria estonteante das faculdades, principalmente matemática e redação mesmo, esses são os focos do Enem. Então, você faz no dia 1 essas provas, né? E no dia 2 você faz matemática. E lembrando que humanas vai estar filosofia, sociologia, história e geografia. E atualidades. E aí, no dia 2, vai estar matemática, né? Que é a matemática mesmo, pura, exatas. E 45 questões também. E 45 questões de naturezas, que aí vai ser. Pode ser que seja 15 de física, 15 de química, e 15 de biologia. Mas pode ser que seja, tipo, 13 de biologia, 15 de física e o resto de química. Pode ser. A gente nunca sabe, porque
tem questões também que são intertextuais, né? Tipo, elas têm conexão. Então, vamos lá. Basicamente é isso do Enem, fechou? Então, sabendo isso, tipo, principalmente sabendo que a maioria de vocês ou tá no terceiro ou já se formou, muda tudo. Significa que agora é para valer, que o Enem tá contando para vocês. Então, o Enem ele não é mais uma vaga de ideia, não é uma ideia vaga do futuro, sabe? É uma coisa real, uma coisa palpável, que tá chegando. E se tem uma coisa que eu posso garantir para vocês, gente, é que dá para se preparar com estratégia, com inteligência emocional, que é uma coisa que eu bati na tecla com vocês desde o início. Inteligência emocional agora é importante, não é besteirinha. Eu fui a pessoa, sempre vou falar isso, porque eu fui a pessoa que no meu terceiro ano, eu não passei primeiro, eu demorei um ano para passar, eu fiz um ano de cursinho. E no meu segundo ano, eu acertei 6 questões na prova de matemática do Enem, 6 questões de 45. E aquilo, tipo, me corroeu por dentro. Aí eu estudei um ano, tipo, meu foco sempre foi o PISM e tal, e aí eu estudei por um ano, mas tendo o foco no PISM, aumentou para 21. No meu ano de cursinho, gente, eu tive muita inteligência emocional, tipo, eu estudei com muita sabedoria mesmo, tipo, não me matei de estudar, coisa que eu fazia no meu terceiro ano, tipo, no terceiro ano eu fiquei mal de saúde mesmo, tive que fazer cirurgia, tive burnout não sei quantas vezes, tipo, fiquei mal mesmo, e aí eu prometi que no meu outro ano, independente se passasse ou não, eu ia estudar com inteligência emocional mesmo, eu ia valorizar minha saúde. E aí eu passei 2 vezes, passei em uma particular foda com bolsa e passei numa federal também. E aí, tipo, acertei 40 de 45 em matemática. Então, assim, inteligência emocional não é papo furado, é coisa de verdade mesmo. E principalmente, gente, não perder a sanidade mental e física durante o processo. Então, hoje a gente vai conversar, né, sobre como organizar o tempo, tirar algumas dúvidas aqui do curso, manter constância, aprender de verdade e tipo, não surtar, sabe? Durante o caminho. Eu sei que é comum, principalmente nesse momento do ano que a gente tá, né? A gente tá em agosto. A galera geralmente surta muito em maio, junho e tal. Mas em agosto também. Só que em agosto eu acho que é o momento que a gente vem com as forças renovadas, né? Então, eu vou falar com vocês, o Jô também, sobre como estudar com mais resultado. Como eu falei para vocês, eu não mudei muita coisa de um ano para o outro. Eu só estudei com mais sabedoria e eu aumentei 100 pontos de média no Enem para todos os meus professores virarem e falarem assim: eu nunca vi um aluno fazer isso, conseguir 100 pontos de um ano para o outro. Então, tipo, tem como estudar com mais resultado e com menos sofrimento também, sabe? Então, é se blindar com preparação, se blindar, da comparação com a outra pessoa, que eu tinha muito isso também, do cansaço e da dúvida, né? Essa dúvida que corrói a gente saber se vai passar ou não. Então, baseado em quem já viu também muitos alunos passarem por esse mesmo lugar que vocês estão agora, vamos embora e vamos para frente com isso. Beleza? Todo mundo animado? Beber mais água, gente. Quer falar alguma coisa, Jojo? Essa parte de estudar com inteligência emocional, ela é muito importante, não só para o Enem, mas para o resto da vida. Vai ser importante vocês manterem isso na mente de vocês. Porque, querendo ou não, o Enem vai colocar vocês dentro de uma universidade que também não é fácil de estudar. Então, é bom vocês aprenderem isso agora para conseguir alcançar o objetivo de vocês e manter essa mentalidade no futuro também. É isso aí, galera. E eu vou falar um ponto. Ó, eu falo depois, pode ser, Lucas? Vou terminar essa parte inicial aqui, que é os slides, e no final você me manda mensagem aqui de novo, que aí eu fico uns 30 minutinhos para tirar dúvida. Fechou? Pode ser? Combinado, gente? Todo mundo, assim, que tiver dúvida. Vamos lá, então, galera. Eu vou falar para vocês de um dos pilares aqui do cursinho, o meu grande xodó, que são as mentorias individuais. Já vou apresentar esse leque para vocês. Vou só conferir se tem ou não no. Mas eu acho que não tem, não. Não tem, não. Então, vou falar agora mesmo. Pessoal, aqui no cursinho, gente, como eu tinha dito, tem duas estratégias, assim, para lidar com essa questão da mentoria.
A primeira é esse estilo que a gente está fazendo, que é uma mentoria coletiva, e a gente vai trazer vários temas para vocês. Vai trazer, tipo, como lidar na semana de véspera da prova, como se comportar, como parar. A gente já teve vários temas e a gente vai ter cada vez mais. E agora, cada vez mais prático também. A gente vai pegar simulados, vai fazer simulados com vocês, como eu tinha dito. Vamos falar de TRI, são duas pessoas que entendem muito de Enem, que são carrascas no Enem. Então, assim, essa é a ideia da mentoria coletiva. É ser algo coletivo que seja bom para todo mundo. E a gente tem também no cursinho, começou ano passado e deu muito certo até aqui, tem muito retorno de alunos passando, mandando mensagem, falando foi aprovado, foi aprovado, foi aprovado. Então, vale a pena mesmo, que são as mentorias individuais. As turmas de Enem, tanto eu quanto a Maria Clara, que é um amor de pessoa, que faz medicina na UFLA, a gente dá as mentorias individuais para o Enem. E aí você chega, você tem 15 minutos com o mentor, 100% para você. É uma reunião no Meet, vai estar eu ou a Maria Clara com você, só com você. Então é um momento seu, para você abrir o áudio, para você falar o que está te atordoando e principalmente isso que está escrito na tela para vocês. Plano de estudos. Muita gente não passa, não é por falta de conteúdo. Eu garanto isso. Eu sou experiência disso. Não é por falta de conteúdo. É por falta de organização, por falta de constância, por uma ansiedade que é mal gerida, por uma comparação excessiva, por falta de revisão. Nossa, falta de revisão demais. E falta de método. Então, o mentor, durante a mentoria individual, ele vai estar aqui principalmente para isso, para te ajudar a se preparar para o Enem. Então, durante esses 15 minutos, inicialmente, é bacana que você chegue e fale, não, eu quero fazer um cronograma. E aí você monta um cronograma com o seu mentor, certo? Aí, não, tudo bem, fiz um cronograma, estou na terceira semana, assim. O que eu posso estudar? Como que eu posso estudar? Como que eu posso fazer revisão? E aí você faz uma mentoria só de revisão. Você pode voltar quantas vezes você quiser na mentoria individual. Você pode marcar toda semana. Eu tenho um aluno que faz comigo toda semana, a Maria tem aluno que faz com ela toda semana, entendeu? E aí você marca com o seu mentor e você conversa sobre isso. Às vezes você pode conversar sobre uma organização, sobre falta de constância, sobre falta de revisão, ansiedade, entendeu? A gente está aqui para ajudar, a gente já passou por esse lado. E como eu disse, a mentoria, ela nunca vai vir no sentido de deixar vocês com ansiedade. A gente vai vir com o sentido de ajudar a segurar essa barra que eu sei que é gostar do Enem. Isso agora pegou, né? Então, é aqui que entra a diferença entre estudar e se preparar. Porque estudar é você abrir o caderno e tentar entender o conteúdo. Se preparar, é você olhar o processo como um todo. Você aprender, você revisar, você testar, se ajustar, você errar, você aprender. Porque a melhor forma de você aprender é errando, gente. Você fica com raiva do erro, entendeu? Então, a gente não está aqui só para falar de matérias, né? A gente está aqui para falar de vida real, para falar de rotina, para falar de cansaço. Tem gente que trabalha aqui. Eu vi que o Luiz Gustavo, eu sou formado com ensino superior. Então, assim, já é formado, entendeu? Então, tipo, tem galera que trabalha, que está aqui, que está numa rotina, que está com cansaço, que a gente está aqui para falar de planejamento, de como passar bem, sabe? E não apenas como passar. Claro que todo mundo quer passar, mas já que tem que aguentar o processo, aguenta de forma leve, sacou? E, tipo, gente, isso faz muita diferença, você não tem noção. Pode passar, Jojo. Então, ó, esses são os principais pontos que a gente vai abordar. A diferença do monitor e do mentor, a gente começa falando disso, mas acho que vocês já entenderam mais ou menos. A gente vai falar sobre técnicas de estudos, estudos passivos, estudo ativo, importância do ambiente de estudos, importância de prioridades e metas, a importância fundamental do checklist do cronograma de estudo e a importância do sono e de saúde mental. E só reforçando, os mentores, né, tanto eu quanto a Maria Clara, nós vamos entrar em contato com vocês, individualmente, com cada um de vocês, oferecendo um horário para mentoria. A gente vai mandar, se você tiver interesse, você fala lá, tenho interesse sim. E aí a gente vai combinar um horário durante a semana que fique bom para os dois. Fechou, galera? Não deixem de fazer. Sério, é muito importante para essa reta final, tem muito conteúdo para aprender em pouco tempo, então vocês têm que ir no ponto crucial. E a gente sabe como ajudar vocês. Maria Clara também passou pelo Enem, então, assim,
Vocês estão em boas mãos. Fechou? Todo mundo ok? Alguém tem alguma dúvida? Guarda a dúvida aí, hein, galera. No final, eu vou abrir para vocês. Façam, tá, gente? Essa é a minha maior dica para vocês. Façam a mentoria individual. Porque, cara, você está tendo uma pessoa que entende da prova, falando com você, só com você, Exatamente. tirando as suas dúvidas, as suas dificuldades. Façam, tá, gente? Isso aqui é um ponto muito forte que o nosso curso tem. Isso aí. Pode passar. Gente, e aí falando, né? Eu acho que vocês já entenderam o que é uma mentoria, né? Vou abrir mais pro João agora. Mas é basicamente isso que está escrito aí. A gente vai montar uma rotina para você. Eu não vou pegar uma rotina de internet. Ao final, eu vou mostrar aqui para vocês um exemplo de checklist, um exemplo de cronograma. Isso não é o que vai ser seu. Não é o que vai ser seu. Eu vou fazer individualmente, personalizadíssimo para a rotina que você tem, uma rotina sua, entendeu? E aí, por exemplo, as primeiras perguntas que eu faço: como eu posso te ajudar hoje? E se você falar cronograma, eu vou falar qual turma que você é, eles vão me falar Enem, eu vou te perguntar qual curso você quer fazer. Então, assim, vai ser voltado para a sua área de interesse. E outra pergunta que eu vou fazer: qual matéria você tem mais dificuldade? É basicamente, gente. E aí a gente vai montar um cronograma seu, completamente seu. Se você estuda, se você tem 1 hora para estudar no dia, vamos fazer essa 1 hora valer a pena. Não vai ser 1 hora para você jogar fora, para colocar uma aula para passar aí no computador, no celular e tá mexendo em outras coisas, e não tá prestando atenção em nada. Então, o nosso objetivo é aumentar a qualidade de estudos. E esse, para mim, é o lema do cursinho. Eu escuto isso desde que eu estava no meu primeiro ano. Eu fiz o cursinho os 3 anos. Fiz 4, na real, né? Que eu fiz um de Enem também. Mas fiz os 3 anos do PISME também. E o Matheus sempre, que é o mago, ele sempre me falava isso, que o feito é melhor que o perfeito. Não adianta você fazer uma lista de 50 questões, errar 30 e não corrigir nenhuma. É melhor você fazer de 10, errar 7 e corrigir as 7. Corrigir bem corrigido. Fazendo a revisão. E, principalmente, desenvolver uma melhor gestão de tempo. Quando vocês chegarem mais no final, tipo, a gente tiver mais ou menos final de setembro, início de outubro, eu vou começar a reunir com vocês e vou falar o seguinte. Galera, começa a cronometrar a quantidade, o tempo que vocês estão fazendo uma questão. Vocês têm uma lista de 10 exercícios, eu vou te dar 40 minutos para você fazer. Você tem que fazer em 30, mas eu vou te dar uma margem de erro de 15 minutos. Você tem que fazer em 30, entendeu? Porque é o Enem. A gente não está falando de uma prova que vai te dar muito tempo. A gente está falando do Enem, entendeu? Então é uma prova que tem muita questão que não vai te dar tempo, entendeu? Então vocês têm que saber o que chutar, como chutar, se chutar e qual questão você tem que saber que você faz primeiro, ok? E em casa, chute não é acerto. Chute nunca vai ser acerto, só na prova. Que aí se acertar, aí tudo bem, parabéns. Mas em casa, chute nunca é acerto, é sempre erro, beleza? Então, e a gente vai ajudar com dúvidas de vestibulares. Já fiz várias mentorias falando sobre provas de vestibulares. Eu fiz várias provas, fiz a SAS da UFVJM. Fui muito bem na SAS da UFVJM também. Mas eu não completei, eu não fiz a terceira fase, que eu já tinha passado, eu falei, vou fazer nada. O PAS da UFLA, agora a gente tem também o PSAS da UFMG, tem o PAS da UFV, então, tipo assim, vocês estão indo bem, vamos lá. Se quiser conversar de UERJ, vi que tem gente aqui de UERJ, então é isso. E sim, tanto a mentoria quanto a monitoria, elas fazem parte do curso, sim, elas estão inclusas no curso, quantas vezes você quiser. Monitoria tem toda semana, aí eu vou deixar pro Jojo falar, né, que é a parte dele, ele vende o marketing dele aí, e a mentoria, sim, quantas vezes você quiser, beleza? Pode repetir a última parte sobre a mentoria. Qual parte, Gui? Qual dúvida que você ficou? E, por fim, a mentoria é o holístico, que é o vestibular como um todo. Vai falar isso tudo que eu falei com vocês. Rotina, hábito, cansaço, ansiedade, planejamento, tudo. Galera, estou aqui para ajudar vocês. Beleza? Vai que é sua, Juju. Deixa eu vender meu peixe agora. Vou pegar uma água aqui, vai falando. Gente, a monitoria, eu falei rapidinho, mas deixa eu explicar agora direito para vocês como é que ela funciona. A gente vai ter os nossos encontros todas as segundas-feiras, às 19 horas. A gente vai fazer resolução de exercício prático aqui. E aí, gente, tem algumas formas de a gente resolver isso.
de a gente fazer uma monitoria diferente. Por exemplo, eu posso fazer uma resolução de prova com vocês. Pegar, assim, fazer uma resolução de prova de linguagens, e aí a gente vai destrinchando uma prova inteira com vocês, para vocês aprenderem na prática como é que faz. Uma prova de matemática, dar algumas dicas, uma pincelada na redação aqui e ali. E aí, gente, a monitoria, ela não se resume aos nossos encontros ao vivo, não, tá? A monitoria, ela vai estar aberta também pelo WhatsApp, que é onde você vai mandar as questões que você não conseguiu fazer, que você teve dúvida, as matérias que você não conseguiu entender direito, você vai mandar para o meu WhatsApp mesmo, o número que eu mandei, o link aí para vocês. É por lá que você vai me mandar, assim, Jojo, socorro, não consegui fazer essa questão, me ajuda? Faz comigo para eu entender? Que eu faço a questão com vocês, entendeu? É mais ou menos assim que funciona. E aí tem essas opções, né? Os nossos encontros ao vivo, a gente faz com resolução de exercício que vocês mesmos mandaram, ou então a gente pega uma prova antiga para brincar e vai vendo o que, que dá aí nesse intensivo bala que vocês estão. Deu para entender, né, gente? Tá mutada, Dudinha. Tchau. Perfeito. Alguém tem alguma dúvida, pessoal? Tô olhando o chat aqui. Top, galera. Tô gostando de ver. Pode passar. Galera, diferença de estudo agora, que é um dos pilares que vocês precisam entender. Lembra o exemplo que eu dei? Falei, tipo assim, você tem 1 hora no dia. Como que você vai usar essa hora no dia para estudar? Você vai colocar uma aula e vai mexer no celular? Vai colocar uma aula no computador e vai mexer no celular enquanto a aula passa? Você vai só ver a aula, assim, desse jeito aqui? Ou você vai, tipo assim, ver a aula, fazer anotação, depois da aula você vai fazer questões, vai errar as questões, provavelmente algumas você vai ter que errar, né? E aí você vai corrigir. O que você acha que vai aprender mais? Tem um gráfico? Peraí, vou compartilhar esse gráfico com vocês aqui. Eu até tenho uma Capaz de ser um pirâmide. com pirâmide. Se você quiser, Capaz. eu coloco aqui agora. Coloca pirâmide de Glaser. Do William Glasser. Glaser, isso aí. É essa mesmo. Eu e o Zé adoramos Deixa eu falar dessa pegar ela pirâmide. aqui. Rapidinho. Não, tranquilo. Galera, Essa muito aqui. importante essa parte que a gente vai falar. Essa pirâmide que o Jojo vai mostrar aqui, ela é aí, ó, essa pirâmide. Ela é muito importante, porque como que você vai aprender mais assim na sua vida? 10% de tudo que você absorve lendo. Então, tipo assim, ler, tipo, você pegar a apostila e ler é uma forma muito fajuta, assim, de você reter um conhecimento. Você pode grifar o que você quiser. Amanhã você não vai lembrar de quase nada. Você vai saber o conteúdo, você não vai lembrar de quase nada. Por exemplo, você está estudando ecologia. Aí você viu aquela enormidade de relação intra e interespecífica, harmônica e desarmônica. E aí, tipo, tá, amanhã você não vai lembrar de nada. Escutando, você vai lembrar um pouquinho mais, só escutando assim, igual eu tô te falando, tá no mundinho da lua, o professor tá falando lá, você não tá prestando atenção. Tipo, mas alguma coisa ele te falou, alguma coisa curiosa, e você vai lembrar. É uma forma mais efetiva do que ler. Agora, você vendo, você aprende mais do que ler e escutando junto. Porque aí você vai ter uma coisa mais visual. Igual, essa pirâmide, provavelmente você vai lembrar dela amanhã. Você vai lembrar do que eu tô te falando amanhã. Por quê? Não somente você está vendo, como você está escutando o que a gente está falando. Então, é uma chance de reter conhecimento de 50%. Agora, se você virar para sua mãe, depois da aula, conversar com ela sobre o que você escutou aqui e para ela, né, da diferença de estudo ativo e de passivo, e ela vai te perguntar as coisas, vocês vão debater, e aí amanhã você vai contar para o seu amigo na escola, vai definir o que você estudou, aprendeu hoje, você vai ter uma chance de reter de 70% o seu conhecimento.
Ah, Duda, eu tô lá, tô estudando, vi a aula, prestei atenção, fiz anotação, li o que o professor mandou. O que eu faço? Estou com 50%, 60% de conhecimento retido, mas falta um pouquinho. Aí você foi lá e explicou para sua mãe. Já subiu para 70%. Aí, não somente você explicou como você reproduziu, debateu e classificou, né, o tipo de conhecimento que você teve, como você praticou. Você pegou uma lista de exercícios que seu professor mandou, porque é que eles mandam depois de todas as aulas, e você praticou. E aí você errou a questão. E aí você foi no seu amigo ChatGPT, que agora você vai usar ele positivamente, e você vai pedir para ele te explicar aquela questão. Você vai mandar a foto da questão e vai falar: compara a alternativa que eu marquei com a alternativa certa. Por que a que eu marquei está errada? Onde que as outras estão erradas? Mas por que mutualismo é diferente de protocooperação? Aonde? O que é uma relação obrigatória? Entendeu? É ter a curiosidade. E aí amanhã você chega na escola e você fala do seu melhor amigo, do seu namorado. Isso. Porra, você vai aprender demais. Você vai ter 100% de conhecimento retido. Você não vai esquecer. Entendeu? Só que aí, depois de um tempo, você tem que pegar e tem que revisar. Que aí é o pilar que vira a chavinha. Quem vai chegar bem no Enem e quem vai chegar tendo brancos no Enem. Ok? Alguém não entendeu essa pirâmide? Todo mundo? Pode voltar lá, o João. De vez em quando eu vou chamar de Zé, tá? Provavelmente. É porque o Só Zé porque a gente é tem loiro. opinião também. Então, galera, é basicamente isso. O estudo passivo é você ingerir um conteúdo de uma forma relativamente muito tranquila, sem analisar, sem pensar, sem ter a curiosidade, sem ter o tato, entendeu? E interagir com a matéria. Você não vai interagir. Ou seja, você vai grifar o livro inteiro, você vai só ler o que o livro está lá, você vai acompanhar a resolução de exercício, só que você não vai fazer o exercício. E é uma dúvida que eu tinha, é uma dúvida não, é um ato que eu praticava demais no meu terceiro ano de ensino médio. Eu errava um exercício, eu jogava no YouTube e eu ficava assim, ó, então é assim que resolve, nunca mais eu pegava para resolver o exercício sem o YouTube estar na minha frente. Ou seja, era um estudo muito ativo, entendeu? Muito ativo, perdão, muito passivo, entendeu? Agora, o que é o estudo ativo? É você errar, jogar no YouTube, ver resolução, pausar o YouTube, sair da tela que está com a resposta, tentar fazer de novo. Errou, voltou no YouTube, pausou, tirou da tela, voltou, fez de novo. É isso. Isso é estudo ativo. É você forçar o seu cérebro a trabalhar para ele entender o conteúdo. É você jogar no chat e no final de semana você chegar e revisar tudo que você errou durante a semana. Eu sempre falo para o pessoal, e eu vou falar isso de novo nas mentorias individuais, quem for ter comigo, que é o seguinte: você tem 4 semanas no mês, certo? Vamos supor que começamos agora, segunda-feira. Vai chegar no sábado, você vai pegar tudo que você aprendeu durante a semana. Você vai fazer um resuminho, você vai fazer algumas questões, vai errar algumas questões, vai jogar no chat, vai fazer isso que eu te falei, assim, mais ou menos, pedir para ele explicar, e anotar os pontos chaves, assim, os principais, que você não pode errar mais, nunca mais. E aí vai chegar no final de semana, você vai pegar tudo que você errou durante a semana, tá ligado? E aí, tipo assim, foi lá, revisou. Pegando novamente aquele exemplo do mutualismo e protocooperação. Você leu a palavra mutualismo, você não lembrou de nada. Você vai revisar novamente na segunda semana. Então, semana que vem, você vai revisar de novo. Você pegou protocooperação na semana que vem, você soube pra caramba. Você soube diferenciar, você soube falar de tudo, entendeu? É a diferença, o que é uma relação obrigatória, o que não é. Perfeito. Na terceira semana, você soube na semana anterior responder, então na terceira você não vai revisar aquele conteúdo. Você vai revisar os outros que você não está sabendo, junto com os conteúdos que você aprendeu daquela semana. E aí vai chegar no último final de semana do mês. No último final de semana do mês, acertando, errando da semana anterior, você vai pegar o compilado de todos os flashcards, de todos os resumos, de todos os mapas mentais que você teve durante o mês inteiro. Chegou no final do mês, na primeira semana, eu acertei o que era mutualismo e protocooperação. Ou seja, eu só vou ver de novo no final do mês. Pô, no final do mês passou um tempinho, né? Não lembro. O que você vai fazer? Vai jogar para a primeira semana da semana seguinte. Ok? Para o primeiro final de semana da semana seguinte. Pode ser outro mês, pode não ser. Não tem problema. Acertou, você vai revisar de novo no final do mês. Errou, você vai revisar de novo na semana seguinte. Aí chegamos no mês seguinte.
Você vai fazer a mesma coisa, esse mesmo esquema que eu te falei. Chegou no final do mês seguinte, ou seja, final de setembro, 27 de setembro. Tô boa de data. 27 de setembro. O que você vai fazer? Vai pegar todos os flashcards, todos os mapas mentais, todos os resumos, todas as anotações que você fez de agosto e de setembro, porque é acumulativo, o processo é acumulativo. E aí você vai revisar. Errou? Tudo bem. Você vai revisar de novo na semana seguinte. Gente, é um processo cansativo? É um processo cansativo. Mas eu atendi hoje uma aluna que virou e falou para mim: Duda, olha se eu tô fazendo flashcard certo. Porque isso me ajudou muito. Eu tô aprendendo muito mais. E é lógico que você vai aprender muito mais. Uma coisa que você vê uma vez na sua vida e uma coisa que você vê todo mês. Entendeu? É lógico que você vai aprender muito mais. Então, isso é um estudo ativo. É você forçar o cérebro a entender o conteúdo. E aí tem alguns exemplos. Resolvendo exercícios, indo atrás dos exercícios que você erra, mapa mental, a técnica de Feynman. Eu nunca sei se eu falo certo essas coisas. Flashcard e tal. E aí, galera, eu nunca sei. Alguma dúvida? Cara, tem um Anki. Mas eu não curtia muito, não. Eu gostava mais de fazer, sabe? Ainda mais agora que tem o chat e tal, eu acho que a coisa que é escrita, ela é diferente de uma coisa que é impressa, sabe? Mas tem o Anki. Algumas pessoas se identificam com o Anki, sabe? Mas eu, exatamente por isso, João, eu nunca entendi como que mexe. Mas eu fazia na mão mesmo, galera. Eu tinha literalmente uma pasta só de flashcard. O Notion. Aí, ó. Boa, galera. Tô gostando. É isso aí. Se ajudem. Flashcard é basicamente isso, entendeu, gente? É ver qual questão que você tá errando, como que você tá errando. E aí você vai jogando no chat, pede para ele te explicar. E aí, por exemplo, você fica com curiosidade em alguma coisa, porque é muito importante ter curiosidade. Muito importante. É isso que vai te guiar nos seus estudos. E aí você ficou com curiosidade em alguma coisa, você foi lá, perguntou, e aí você foi anotando flashcard. Eu nunca fui a pessoa que fiz o flashcard de pergunta na frente e atrás das respostas. Eu sempre fazia, tipo, um resuminho num papel pequeno. E eu tinha muito isso em post-it também, porque eu gosto muito de escrever, né? Aí eu sempre escrevia muito, e não era um resumo a partir do momento que você escreve muito. Mas era isso que eu fazia, entendeu? E é basicamente, gente, eu vou pegar um exemplo. Tá. Vou pegar de biologia. Suponhamos que isso cai muito no Enem, aliás. Ele te dá um enunciado falando de uma certa organela, certo? E aí, essa organela, ele te explica que ela é o motor de tal lugar, que trabalha como se fosse um cozinheiro. Isso já foi uma questão do Enem, tô lembrando dela. E aí, de alternativas, ele te dá letra A, retículo endoplasmático liso, letra B, mitocôndria, letra C, retículo endoplasmático rugoso, letra D, citoplasma e letra E, complexo de Golgi. E ele te pede para você falar de qual organela que ele está falando no enunciado. Se ele leu o enunciado, tem que entender, pipipipopopó. E aí, a do Enem, se eu não me engano, a resposta foi mitocôndria, mas eu vou fazer diferente. Vamos supor que a resposta tenha sido um dos retículos. E aí você tinha eliminado os outros e ficou em dúvida entre os dois retículos. Só que aí, no nervosismo do Enem, você confundiu o que é o retículo endoplasmático liso e o que é o rugoso. E é isso que eu quero de vocês. Que vocês joguem... Nossa, tô falando muito. Estou ficando sem ar. Que vocês joguem no chat e pede assim: me explica a diferença da questão que eu marquei para a questão correta. Da alternativa que eu marquei para a alternativa correta. E aí ele vai te explicar que o retículo endoplasmático rugoso não era, que a resposta era o liso, porque o rugoso não tem tal característica. Aí, o que é a sua curiosidade? Qual é a característica do rugoso? Aonde que ele se diferencia? Aonde ele está localizado? Onde o retículo endoplasmático liso está localizado? Se eles estão localizados próximos, por qual que é a diferença deles? E aí ele vai falar. É essa curiosidade que eu preciso de vocês, é esse feeling, essa vontadezinha que eu preciso que vocês tenham. Não é só acatar o que ele fala ou acatar o que o professor fala. É ter a curiosidade de ir além. Isso faz toda a diferença para vocês absorverem o conteúdo. Beleza? Ok? E eu fazia literalmente desse jeito. Eu ia anotando minhas curiosidades. Eu não fazia nada demais. Eu não fazia um mapa mental. Já fiz muitos mapas mentais. Eu gostava de mapa mental. Mas de flashcard, de post-it, eu nunca fiz naqueles esquemas de pergunta na frente coisa, e resposta atrás. Nunca fiz assim. Eu sempre fiz mesmo indo na minha, só que o jeito certo é o jeito que dá certo para vocês, gente. De verdade.
É o básico que funciona mesmo, sabe? Aí a Letícia perguntou: como faço para aprender de um jeito mais acessível mentalmente para mim? Tenho muita dificuldade de ler textos, até mesmo para as matérias que têm mais dificuldades. Então, galera, ler texto me ajudou muito. Tem um canal no YouTube que chama Explica Aí. E aí ele tem, tipo, muitas resoluções de questões do Enem, sabe? De prova antiga. E aí era muito cansativo, porque no início, de 90 questões, pô, eu acertava 60. E eu tinha 30 questões para corrigir. E, gente, eu perdi um final de semana disso. Um final de semana, tipo, que era para eu estar fazendo outro simulado, ou às vezes eu fazia isso depois do simulado. Então, tipo, era uma coisa muito cansativa. É um processo triste, chato, mas isso ajuda tanto. Isso ajuda tanto. E aí, tudo que eu ia errando, sabe? Eu jogava, às vezes, no XP, quando. XP, porque na minha época era XP. No Explica Aí. E aí, tipo, eu tentava entendendo, sabe? E aí, no Explica Aí, eles, tipo, leem em voz alta, sabe? Com você, vão grifando, e aí isso me ajudava muito nas questões de linguagens, de entender onde que era importante o texto, sabe? Então, tipo, isso foi me ajudando, mas é só prática mesmo, gente. Tipo, aí agora vocês têm o chat. Eu formei, pasmem, há 5 anos atrás. 5 anos atrás, nada, mentira, 3 anos atrás. Ih, tô ficando louco. Formei há 3 anos atrás. E há 3 anos atrás, a gente não tinha o chat GPT. Mas hoje vocês têm. Então, assim, vocês podem falar onde que é o ponto-chave, assim, dessa questão. Onde que ele vai me dar a resposta e começar a ter maldade, entendeu? Porque eu acho que muito do vestibular é a maldade que você tem para fazer ele, principalmente o Enem. Beleza? Posso prosseguir, galera? Alguma outra dúvida? Fechou? Pode passar. Jojo? Inclusive, Tá. eu tenho uma coisa para falar sobre a primeira coisa que você falou nesse slide, do pessoal que está vendo a aula e está meio jogado, meio desleixado. Tem gente que realmente tem dificuldade em prestar atenção em uma aula. Tem gente que realmente tem. Eu, um tempo atrás, na época que eu não era acostumada a assistir uma aula mesmo, eu também tinha dificuldade em prestar atenção no professor. Eu comecei a não anotar o que o professor falava, até porque é difícil acompanhar, anotar tudo, mas eu comecei a colocar tópicos. Eu fui colocando tópicos principais, assim, palavras-chave que o professor falava para eu não me perder durante a aula. E isso deu super certo para mim, porque, querendo ou não, a base de tudo isso vai ser você ver uma aula boa e entender o assunto para depois aplicar o que você entendeu. E aí, pelo menos ter alguma forma de escapar dessa, não consigo entender, não consigo prestar atenção na aula, eu acho que é legal. Perfeito. Aí, galera, falei que são muitas dúvidas que vocês têm que a gente passou por isso, viu? Então vamos lá, galera. Falar sobre um pouquinho da importância do ambiente de estudos. Nisso eu sempre fui um pouquinho chato. Tipo assim, eu acho que quanto mais distrações você puder ter, é pior para você se concentrar, sabe? E, tipo, eu lembro que no meu ensino médio, eu não tinha muitas distrações, que eu estudava na frente de uma parede branca, mas eu comecei a colocar vários post-its na frente dessa parede. A parede do meu quarto é toda suja, exatamente por causa desses post-its. Então, era uma forma que às vezes eu brisava. Mas, quando eu brisava, eu olhava pro post-it. E aí, cara, na prova, eu tinha um feeling muito grande de saber aonde estava esse post-it, e aí eu lembrava do que estava escrito nele. Então, assim, eu acho que você tem que analisar muito seu conforto, sabe? Porque você vai passar muitas horas de estudo naquele lugar. Então, vamos prezar sempre por um lugar organizado, um ambiente, né, que ele não vai colaborar com a sua falta de foco nos estudos. Então, um ambiente sem bagunça, principalmente um ambiente sem barulho. Então, assim, conversa com seus pais, para quem estuda em casa, fala para eles, tipo assim, pô, é o horário que eu estou estudando, é o horário que eu tenho ali. Vocês querem que eu passe? Eu quero passar, então vamos colaborar comigo. É literalmente isso que eu falava com os meus pais, e quando eu estava estudando, eles faziam bastante silêncio mesmo. E a minha família é aquela família que fala muito alto, sabe? Então,
eles entenderam, acataram. Eu acho que tudo que você fala com jeitinho tem como. E principalmente, gente, isso aqui, ó, é o principal vilão de vocês. Todo mundo sabe, eu sei, vocês sabem. É o principal vilão de vocês. Às vezes, não é a falta de tempo que te deixa frustrado. É não saber como usar esse tempo. Porque o tempo que você tem para estudar, você tá no celular. Entendeu? Ou então tá se enganando, vendo uma aula, mexendo no celular. Então, evita deixar o celular no ambiente de estudos. Ou então, para quem tem iPhone, no Samsung eu sei que tem essa função, mas eu não sei como ativo. É uma função chamada modo noturno. Gente, foi a 8ª maravilha do mundo. Esse modo é sensacional. Por quê? Tem como você personalizar de quem que você quer que chegue mensagem. Então, quando eu estou com o meu modo noturno aberto, minha mãe pode me mandar mensagem, meu pai pode me mandar mensagem, minha avó pode me mandar mensagem. Porque se essas 3 pessoas me mandam mensagem, é porque não vai ser uma coisa à toa. É que vai ser uma coisa importante. Entendeu? Então, tem como você personalizar quem você quer. Nunca coloca, tipo, às vezes seu namorado. Por quê? O seu namorado é a pessoa que, tipo, você não vai conversar com ele só disso. Você vai conversar de fofoca, você vai conversar de sua melhor amiga. Pô, você vai conversar de fofoca. Entendeu? Então, vai chegar mensagem e aquilo vai te desestabilizar. Então, a pessoa que você conversa o dia inteiro, você nunca pode colocar ela como mensagem personalizada. Entendeu? Só se for uma questão de vida ou morte mesmo, sabe? Se sua mãe te ligar 10 vezes, você não atender, você tá lascado. Entendeu? Então, sempre deixe o celular no modo noturno, porque, tipo, no modo noturno a mensagem vai chegar para você, ele é diferente do modo avião. A mensagem vai chegar para você. Se alguém te ligar, vai aparecer para você. Se sua mãe te mandar mensagem, aí seu celular vai abrir. Fora isso, seu celular só vai ficar assim, nessa tela. E aí, para você ativar o modo noturno, você tem que fazer isso aqui. Entendeu? Para você ativar, não, para você ver se chegou mensagem e tal. Sacou? Então, assim, vamos tentar começar com o modo noturno. E o Instagram também, nas configurações dele, você pode escolher o tempo que você quer mexer no aplicativo por dia. Sabe? Mas aí você tem que ter muita autonomia mesmo. Porque se der lá, tipo, vou mexer 2 horas por dia no Instagram. E aí você bateu as 2 horas, você ainda pode continuar mexendo nele. Ele não vai te privar de fazer isso, entendeu? Mas aí você tem que começar a criar autonomia. E você tendo autonomia, gente, isso te ajuda para absolutamente tudo. Então, assim, um checklist básico. Local sem bagunça, celular longe, luz boa e áudio bloqueado, né, para notificação e mesinha arrumadinha, bonitinha, beleza? Porque a nossa força de vontade, gente, ela é limitada. Então, assim, com hábito, você vai economizar energia, sabe? Você senta e faz, é mais fácil. Então, quanto mais previsível o ambiente, mais fácil é de você focar, entendeu? Calma aí que tem algumas dúvidas. Ó, em relação a intervalos durante o estudo, o que vocês recomendam? Então, aí entra na mesma ideia lá do checklist, sabe? Tipo assim, para mim, eu sempre consegui estudar muitas horas seguidas, mas lógico que eu cansava. E aí, tipo, eu geralmente consigo 1h30, 2 horas seguidas. Mas, porque eu, durante muito tempo na minha vida, estudei muitas horas, entendeu? Às vezes, até pela rotina mesmo, me permitia fazer isso, entendeu? Mas, para quem não está acostumado, às vezes 30 minutos para 10. Depois, vamos aprofundar para 45 para 10. Entendeu? Depois, 1 hora para 10. Mas, gente, o descanso nunca pode ser muito longo. Porque se o descanso for muito longo, seu corpo esfria. Sabe quando você está na academia, você está fazendo algum esporte, que tipo, você para de jogar e seu corpo esfria? Depois, para voltar, é muito difícil. E é a mesma coisa nos estudos, entendeu? Então, assim, descanso nunca pode ser muito longe. E você tem que ser um descanso produtivo, gente. Às vezes, um descanso para você comer alguma coisa, pra você deitar, para você tirar um cochilinho. O vestibular me ensinou a dormir 10 minutos. E tá renovado depois desses 10 minutos. Então, assim, você entrar no TikTok, entrar no Twitter, nessas coisas, é uma coisa complexa mesmo, porque depois para você voltar vai ser difícil. Seu foco vai estar avoado. Então, assim, você tem que se priorizar nesse ano, pelo menos nesse ano, gente. Eu tenho uma outra dúvida em relação ao tempo e matérias. Eu que estou no terceiro ano de ensino médio, fico sem saber o que estudar. Se é matéria de alguma prova, atividade avaliativa, ou trabalho ou para o Enem. Então, Lê,
Isso a gente vai trabalhar na mentoria individual. Pode ser? Você marca com o seu mentor, não sei se vai ser comigo ou se vai ser com a Maria. E aí a gente discute certinho sobre isso de acordo com a sua realidade, beleza? Pedro, ele mandou. Se você se distrai muito no quarto, talvez estudar em outro cômodo, reservar outro lugar só para estudar os estudos, possa ajudar bastante também. Exatamente. E a Carol, gente, muitas dúvidas. Deus Pai. A Carol mandou. Eu tenho uma dúvida em relação aos simulados. É preferível dar prioridade aos físicos ou tanto faz? Ó, durante muito tempo eu fiz os simulados, estava no meu computador e eu só anotei num papel. Então, tu faz, sabe? Mas na reta final, tipo, quando você estiver lá em outubro, aí é aconselhar vocês fazerem física, né? Para já ir acostumando com a prova e tal, colocar despertador. Eu fazia muito isso também. Beleza? Aí o Pedro tá dando algumas dicas. O Jojo também. E seguimos. Pode passar, Jojo. Galera, muito importante. Importância de prioridades e metas. Vamos lá. Sempre pensem no seguinte: vocês têm algumas metas para cumprir no dia. Alguns têm que ir para a escola, têm que fazer coisa de casa, têm que estudar um pouquinho para a escola, estudar para o curso. Isso é o que a gente chama de checklist. O que eu tenho que fazer num dia. E o que. Aí, tipo assim, nossa, passei super mal nesse dia, fiquei com cólica o dia inteiro, e Deus sabe o que é uma cólica numa mulher. É, machuca, entendeu? Então, assim, pô, hoje não deu, cara. Tava muito mal mesmo, não consegui estudar. Mas eu melhorei e eu tenho mais 2 horas para fazer. Tudo que eu tinha para fazer no dia que eu não consegui. Qual que é a minha prioridade? Mesma coisa. Eu estou numa reta final de Enem. O Enem é um vestibular que tem um conteúdo extremamente longo. Qual é a minha prioridade? Quais são as 2 matérias que eu falei que são as mais importantes para o Enem, independente da área que você faça? Manda aí, eu quero ver se vocês lembraram. Bora, galera. Aí, ó, matemática e redação. Exatamente. Então, cara, se você está na reta final, o mesmo tempo, e você não é bom em matemática, o mesmo tempo que você vai se dedicar para português, você vai se dedicar para matemática, se você acha que sim, você está errado. Você tem que se dedicar mais para matemática. Você tem que se dedicar mais para redação. Essas são as 2 que você mais tem que se dedicar. E agregado a isso, um pouco da biologia também. Por quê? A biologia das matérias de naturezas, a gente tem biologia, química e física. A biologia dessas é a mais fácil. Sendo assim, a TRI, ela valoriza muito a biologia. Então, assim, se você acerta uma questão difícil de física, que poucas pessoas acertariam, e erra uma fácil de biologia, o que ele entende? Que você está chutando. E ele não quer isso. Agora, se você acerta uma questão difícil de física, acerta uma questão fácil de biologia, e erra uma questão média, sua nota vai ser média. Uma média de química. Sua nota vai ser média. Porque ele vai entender que você é bom em biologia, mas que ainda está faltando em física em química, e provavelmente você deve ter chutado de física. E aí, se você acerta uma fase de biologia, acerta uma média de química e acerta uma difícil de física, aí sua nota vai muito bem. Porque aí ele vai entender que você está fugindo do padrão, que você sabe o de física, que você é bom. Entendeu? E aí é basicamente isso. A TRI, ela vai priorizar as questões fáceis. Então, tipo, o que, que você tem que ver? Você tem que ver tudo de embriologia até o Enem ou você tem que ver tudo de ecologia até o Enem? Você tem que ver tudo de ecologia até o Enem. Entendeu? É mais importante que você saber linkage de genética. Você tem que saber tudo de ecologia do Enem. Entendeu? Tem que estar indo muito craque em atualidades. Vocês têm que pensar, galera. Essa questão é uma questão que alguém do primeiro ano acertaria? Você do terceiro? Entendeu? Se for, é uma questão fácil. Não tem erro, não tem erro. Tem questões de matemática do Enem que é basicamente uma probabilidade de você contar quantas pessoas no cinema estão ocupando a cadeira e quantas cadeiras tem. Juro por tudo. Tem questões assim no Enem. Entendeu? Então, assim, prioridades e metas. Vocês têm que saber o que vocês têm que acertar, o que vocês têm que errar. A gente, tipo, durante as mentorias individuais, eu mando para vocês, né, um cronograma
Um cronograma não, um checklist das principais matérias para o Enem. Isso vocês podem me perguntar quantas vezes vocês quiserem, que eu vou falando. É mais importante você acertar uma questão de eletromagem ou uma questão de cinemática fácil? Uma questão de cinemática fácil. Uma questão de ondulatória fácil ou uma questão de eletrostática difícil? Uma questão de ondulatória fácil. Tipo, galera, pensem sempre assim. Tipo assim, uma pessoa do primeiro ano acertaria isso? Se acertar, se você entender que foi uma questão fácil, só que você tá inseguro, aí você deposita tempo naquela questão. Mas se, tipo, você leu, tá lá, que um vulcão, que deu um terremoto de magnitude 7 e ele tá te pedindo para fazer um log difícil. Pô, uma pessoa de primeiro ano acertaria aquilo, galera? Não. Então não é uma questão fácil. Entendeu? Então, sim, quem perguntou, hoje é só essa conversa que a gente vai ter. Você sabe se vai ter aula depois, Jojo? Vai ter aula agora, ô Dudinha, por isso que eu ia até te interromper. Vai ter aula normal, tá, gente? Nossa conversa vai ter que chegar ao fim aqui. Galera, mas só falar você tá no grupo também, né, Dudinha, do intensivo. Então, se alguém precisar de ajuda em relação à mentoria... Isso aí. Galera, já ficou faltando falar de checklist e cronograma, mas a gente já deu uma ênfase maior, né? Prioridades e metas entra junto com checklist e cronograma de estudo é o que nós fazemos com vocês. Então, a gente vai entrar em contato com vocês e aí vocês marcam com a gente que a gente faz um individual para cada um.